Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo bem longo, então definitivamente não tenha pressa para assisti-lo talvez inteiro, vai ser um vídeo longo, porque nós vamos percorrer vários e vários textos de Ellen White sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Provavelmente você já viu na descrição do vídeo. Então é um daqueles vídeos que você precisa sentar para assistir com calma, porque vem muita coisa por aí. Esse vídeo é um vídeo número 2, é a parte 2, sobre o tema do espiritismo, tá? E o vídeo 1, caso você não tenha assistido, vale a pena você conferir na primeira parte sobre Ellen White e o espiritismo. Creio que vai ser muito válido antes de você assistir essa parte 2, importante assistir a parte 1, tá? Entre as partes que nós vamos acompanhar aqui também, eu quero destacar, para que vocês tenham acesso, vou colocar aqui na tela para vocês verem também, além, óbvio, da parte número 1, vou colocar aqui também 4 vídeos que formam uma estrutura de todo o contexto que nós vamos apresentar também nesse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas assistiram o vídeo da Noite Fanática, do Culto Sobrenatural e das Visões e Escuridão, que são a parte 1, 2 e 3, e também a parte sobre a verdade sobre Ellen White, que na verdade é a abertura de todo o contexto sobre Ellen White. Mas o vídeo sobre o Espiritismo, eu considero, como vamos dizer assim, a parte número 5, né, desse contexto todo. Seria mais ou menos a quinta parte do quebra-cabeças, e esse vídeo seria a parte 6, a parte final do quebra-cabeças sobre coisas sobrenaturais, manifestações sobrenaturais, experiências estranhas dentro do Adventismo, e principalmente essa última parte agora sobre o controle humano, controle sobre as pessoas. Vai ser um vídeo pesado, então eu já digo de antemão para você, se você ainda é adventista do sétimo dia, se você ainda acredita em Ellen White, se Ellen White ainda faz parte da sua vida de alguma forma, eu devo adiantar que esse vídeo vai revelar algumas coisas pesadas. E se você, de uma forma ou de outra, se sente que não está preparado, e se você acha que esses vídeos que eu estou mostrando aqui na tela, de uma forma ou de outra, foram impactantes, eu recomendo que você talvez segure um pouco e não assista esse vídeo agora, porque talvez possa te impactar de uma forma bastante expressiva, vamos dizer assim, tá? Então, voltando logo na sequência, o primeiro vídeo foi a verdade sobre Ellen White, parte 1, depois a parte 2, a Noite Fanática, parte 3, o culto sobrenatural, parte 4, visões e escuridão, ou as visões de Ellen White, 1851, e depois, na sequência, Ellen White Espiritismo, parte 1, e essa é a parte 2, ok? Muito legal. Então, obrigado, claro, obrigado pela sua audiência, por você estar aqui assistindo os vídeos, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que tem condições de assistir, tá? E no caso, pastores adventistas, obreiros, enfim, a galera que defende apologistas adventistas com certeza também merecem ver esse vídeo, porque provavelmente eles conhecem, mas nunca te contaram, tá? Então vamos lá. Qual é o contexto da apresentação de hoje? Parte 2, última parte sobre manifestações do espírito que acompanhava Ellen White. Antes de tudo, eu quero passar um vídeo para vocês, na verdade são 2 vídeos. Um vídeo é sobre a opinião e a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos utilizar Leandro Quadros como referência. Você vai ver esse vídeo do Leandro Quadros. Na sequência, você também vai ver um vídeo sobre o mesmo tema, do tal do cair do espírito, que o Leandro Quadros e também o Ivan Saraiva defendem a posição deles e a posição também da Igreja Adventista com relação a essa compreensão dessas manifestações, vamos dizer assim, sobrenaturais do Espírito, pode colocar entre aspas ou sem aspas, como você assim desejar, mas a posição com relação à Igreja Adventista do sétimo dia, ok? Então vamos para os 2 vídeos primeiro, para a gente colocar primeiro a posição da Igreja, e em seguida a gente vem para o nosso texto. Mas nós precisamos alertar esses irmãos a respeito dessa questão do cair no Espírito. Por quê? Biblicamente, o Espírito Santo não derruba você ao chão.
Quem o faz biblicamente é o demônio. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Antes vamos ver como é o culto que Deus quer que seja feito para ele. 1 Coríntios 14, 33 e 40 diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí no verso 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A Bíblia é clara em dizer que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, mas ele é um Deus de paz. Portanto, os cultos a Deus, mesmo tendo alegria, são cultos pacíficos. Agora, vamos avaliar como que o Espírito Santo age numa pessoa. Quando uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo, ela cai no chão ou o que ela faz? Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Efésios 4, 30 e 31. Diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Esse texto afirma que o Espírito Santo se entristece com várias coisas e entre elas com a gritaria. E aí você vai para Gálatas 5, 22, e aqui mostra o que acontece, como que a pessoa se comporta quando o Espírito Santo está nela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dessas 9 características, qualidades de caráter, 3 eu destaco: paz, mansidão e domínio próprio. Nesses cultos do cair no Espírito, você não percebe isso. Não tem paz, não tem mansidão e não tem domínio próprio. Então, biblicamente, não é o Espírito Santo que está fazendo esses irmãos caírem. Quem? Vamos para Marcos 9, agora 17 e 18 e finalizaremos essa resposta no momento. No blog do Na Mira da Verdade, você pode ir no campo ali, busca, e eu tenho um artigo sobre esse assunto. Digite cair no Espírito e você vai ver um artigo sobre esse assunto. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Enquanto que Gálatas 5 fala que o Espírito Santo produz paz, paciência, domínio próprio e mansidão, aqui é dito que quem derrubou uma pessoa ao chão e faz ela ficar daquele jeito horrível no chão é um demônio. Então nós não temos nenhuma dúvida que, biblicamente, o Espírito Santo não faz as pessoas caírem do jeito que acontece em muitas igrejas. Aquilo ali é um falso Espírito Santo, é um espírito do demônio que quer atrapalhar a vida espiritual daqueles filhos de Deus sinceros que estão ali presentes. Você me assiste praticamente todos os dias. Você compartilha esse vídeo, replica para muitas pessoas. Hoje eu tenho uma mensagem que talvez magoe você. Não é esse meu objetivo, mas eu preciso dizer. Essa ideia, essa teologia de cair no Espírito ou cair pelo poder de Deus, isso não é bíblico. Não é essa a forma correta e bíblica de adoração. Sabe, eu chego a dizer para você, com tristeza no coração, de que essa manifestação não provém do céu, não provém de Deus. Por isso, amigo, entenda, a conversão implica transformação de vida, de hábitos, em solidificação do caráter. Caso contrário, é apenas emoção ou até mesmo uma ação do inimigo para tentar nos enganar. Pois bem, vocês acabaram de ver, então essas são as duas posições de pastores adventistas, né? Ou que de alguma forma ou de outra representam a posição da igreja adventista do ponto de vista de opinião, ou seja, o que eles estão retratando não é nada mais, nada menos do que o que está relacionado com a posição da igreja, tá? Independente se eles estão na ativa ou não, são pastores ou não, independente disso, a voz deles representa a posição da igreja adventista com relação a esse tipo de manifestação. Portanto, vamos então a
vários pontos e vários textos de Ellen White descrevendo como eram essas manifestações dentro da questão do ministério ou da carreira dela como sendo a suposta profetisa da Igreja Adventista. E muitos adventistas, de uma forma ou de outra, desconhecem essas práticas dentro do ministério de Ellen White, porque de uma forma ou de outra, elas na atualidade, como vocês acabaram de ouvir, ambos os pastores repreendendo esse tipo de prática, esse tipo de manifestação, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro texto, lembrando sempre que são, a partir do momento que a voz de Ellen White, a palavra de Ellen White, são os textos de Ellen White, representam o espírito da profecia. E outra coisa, são experiências pessoais da parte dela sobre uma suposta manifestação, vamos dizer assim, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nela, na pessoa dela, através dela, para as pessoas dentro das situações que nós vamos mencionar agora. Agora eu quero que, antes que você comece a ter acesso a essas informações, que você imagine, de uma forma ou de outra, isso acontecendo dentro da sua igreja adventista do sétimo dia. Eu gostaria muito que você, de uma forma ou de outra agora, mesmo fechasse os olhos e imaginasse essas cenas acontecendo dentro da sua igreja, num sábado de manhã, num culto jovem, num culto de domingo, ou quem sabe até num culto de oração de quarta-feira. Eu gostaria muito que você refletisse nas descrições que você vai ler agora, que você vai ter acesso. Imagine isso acontecendo na sua igreja, com alguma das pessoas dentro da sua igreja, com o ancião talvez, com a diretora de lar e família, com a diretora do Ministério da Mulher, principalmente me referindo agora às mulheres, partindo do princípio que Ellen White era uma mulher. Então imagine agora uma senhora, uma mulher da sua igreja, uma diretora de escola sabatina, uma diretora das crianças ali, do Ministério Infantil. Imagine uma senhora, uma esposa de pastor, uma esposa de ancião, refletindo e retratando as cenas que nós vamos agora descrever para você nesse vídeo, ok? Vamos então para o primeiro texto, a primeira descrição de Ellen White com relação a essas experiências. Eu quero que você coloque talvez até a sua esposa adventista do sétimo dia. Coloque a sua esposa no lugar de Ellen White. Coloque a sua mãe no lugar de Ellen White agora. Coloque a esposa do ancião da sua igreja no lugar de Ellen White nessas descrições, ok? Vamos para a primeira. Descrição número 1. O Espírito de Deus repousou sobre mim. Eu quero que você preste bastante atenção nessa terminologia, nesse tipo de frase, porque ela vai ser repetida muitas vezes durante esse vídeo, e que representa então que ela, a partir daquele momento, afirma que o Espírito Santo está sob controle tanto do corpo quanto das faculdades mentais dela. O Espírito de Deus repousou sobre mim com tanta força e poder que eu não consegui voltar para casa naquela noite. Essa frase é bem importante, que eu não consegui voltar para casa naquela noite. Logo, logo nós vamos voltar nessa frase. Quando recobrei a consciência, portanto ela perdeu a consciência dela, percebi que estava sendo cuidada na casa de meu tio, onde nos reunimos para uma reunião de oração. Nem meu tio, nem minha tia desfrutavam da religião, embora ele tivesse, em certo momento, feito profissão de fé, mas depois havia se desviado. Portanto, tanto o tio quanto a tia não pertenciam à religião a qual Ellen White professava. Fui informada de que ele, o tio, ficou profundamente perturbado enquanto o poder de Deus repousava sobre mim. O tio de Ellen White. Ele ficou perturbado. Essa palavra é muito importante. Imagine alguém que você conheça, ou você mesmo, um momento que você talvez tenha ficado perturbado. Imagina o tio de Ellen White ficando perturbado quando o Espírito de Deus caiu sobre Ellen White. Ele ficou profundamente perturbado enquanto o poder de Deus repousava sobre mim de maneira tão especial e andava de um lado para o outro, extremamente angustiado e aflito em sua mente. Não é para menos, a cena não deveria ter sido muito boa. Continua a descrição de Ellen White. Quando fui derrubada, perceba bem essa palavra, derrubada. Quando fui derrubada pela primeira vez, alguns dos presentes ficaram muito alarmados. Novamente, uma outra expressão, perturbado, alarmados.
e estavam prestes a correr em busca de um médico, pensando que alguma doença repentina e perigosa tivesse me acometido. Mas minha mãe lhes pediu que me deixassem, pois para ela e para outros cristãos experientes era evidente que era o maravilhoso poder de Deus que havia me deixado prostrada. Perceba a descrição adventista do sétimo dia, o termo prostrado. Vai repetir algumas vezes. Quando finalmente retornei para casa no dia seguinte, uma grande transformação havia ocorrido em minha mente. Parecia-me que eu dificilmente poderia ser a mesma pessoa que saíra da casa de meu pai na noite anterior. Portanto, uma descrição bem detalhada de um evento onde o Espírito de Deus, supostamente, entre aspas, repousou ou caiu sobre Ellen White. Ela disse que perdeu completamente a consciência a ponto de não ter conseguido voltar para casa. E quando ela voltou a recobrar a consciência, ela se viu na casa dos tios, do tio e da tia. Quando isso aconteceu, quando foi derrubada no segundo parágrafo, pela primeira vez, alguns dos presentes ficaram muito alarmados e pensaram em até chamar um suporte médico para ela. O que não aconteceu devido à mãe pedindo para que deixassem Ellen White em paz. Mãe de Ellen White, que estava já acostumada com esse tipo de manifestação estranha, porque Ellen White já vinha de uma rotina de manifestações desde o período da Igreja dos Metodistas, e principalmente no grupo específico, separado, um tipo de um secto bem complicado, chamado os Metodistas que gritam. Portanto, Ellen White e a mãe e a família de Ellen White demonstram nessa descrição que eles já estavam acostumados com esse tipo de manifestação. No entanto, Ellen White diz que foi a primeira vez que ela foi derrubada pelo Espírito. No entanto, todos nós sabemos historicamente que ela participava de um grupo frenético, um grupo fanático, dentro da linha metodista, na época dela. Portanto, essa descrição é a primeira descrição onde nós temos uma clara evidência de que aqui ela caiu no espírito e ela ficou prostrada, inconsciente, por muitas e muitas horas. Vamos para a próxima descrição? Acompanhe comigo. Um tal de fardo espiritual. Vamos lá. Fardo espiritual número 1. Enquanto eu visitava a casa do ancião Washington Morse, o peso não me deixava, mas ainda não me sentia suficientemente forte para dar meu testemunho, o que teria colocado o fardo opressor sobre aqueles a quem pertencia. E essa descrição é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, ela revela uma característica muito comum entre pessoas oprimidas por espíritos. E essas pessoas oprimidas por espíritos, elas carregam um tipo de fardo espiritual que precisa ser transportado para outras pessoas, ou transpassado, ou passado de uma forma ou de outra para outras pessoas que mereçam esse tipo de fardo espiritual. Isso é muito comum dentro de alguns tipos de religiões que mexem principalmente com o ocultismo. Então, essa é uma característica muito estranha na descrição de Ellen White, uma suposta profetisa do Senhor, profetisa de Deus que recebeu revelações para o tempo do fim, carregando um tipo de fardo espiritual que poderia ser transferido para outras pessoas. Continua a descrição. Durante nossa estadia nessa casa, eu fiquei muito doente. E isso começa a ser recorrente nas descrições de Ellen White. Doença e uma manifestação sobrenatural. Doença e uma outra ausência de controle próprio de suas capacidades físicas e mentais. Ficou muito doente. Foram feitas orações em meu favor e o Espírito novamente de Deus repousou sobre mim. Você lembra no slide anterior a mesma descrição. Fui tomado em visão e algumas coisas me foram mostradas a respeito do caso do ancião Morse em conexão com a decepção de 1844. Então ela revela que o tal do Washington Morse, um tal de ancião, ele esteve presente no momento da decepção de 1844. O ancião Morse havia sido firme e coerente em sua crença de que o Senhor viria naquele tempo, no caso 22 de outubro, porém, quando o período passou sem trazer o evento esperado, Jesus não veio, então ele ficou perplexo e incapaz de explicar o atraso. Obviamente, não foi só o Washington Morse, o ancião, que ficou perplexo e sem conseguir explicar o que não tinha acontecido. Claro que não, porque era uma falsa profecia, completamente. Embora amargamente desapontado, ele não renunciou à sua fé.
como alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão fanática. E olha que interessante, essa é uma das poucas vezes que Ellen White considera e afirma que o grupo dos mileritas foram considerados fanáticos. Eram chamados de fanáticos. Então isso é muito importante, é uma informação importantíssima para definir como a nomenclatura era dada àqueles que estavam dizendo que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844 e em seguida, após essa data de 22 de outubro de 1844, continuaram sendo considerados fanáticos, como o próprio Guilherme Miller disse em seus escritos após o grande desapontamento. Então, como ela diz, como alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão fanática à espera de 22 de outubro, mas ficou confuso e não conseguia compreender, no caso, o ancião Morse, compreender a posição do povo de Deus em relação ao tempo profético. Então ela aqui novamente afirma uma outra coisa importante. Além de serem chamados de fanáticos, eles também, as pessoas ao redor, tinham dificuldade de entender esse tal de tempo profético, que no caso se transformaria no juízo investigativo. Ok? Vamos para o próximo texto, mais um exemplo de que ela ficou doente e depois o Espírito de Deus repousou sobre ela e ela foi tomada em visão e foram reveladas coisas a ela sobre esse indivíduo chamado Washington Morse. Vamos para o terceiro texto. Fardo espiritual número 2. Logo depois disso, fui para Exeter. Exeter, você se lembra de um dos vídeos que eu mencionei no começo desse vídeo aqui, que são a sequência, né, daquele culto sobrenatural. E Exeter é uma cidade que ficava próxima também a Atkinson. Atkinson foi a cidade onde aconteceu todo aquele problema com o Israel Damon. Então, voltando aqui no ponto onde ela faz a descrição. Logo depois disso, fui para Exeter, uma pequena vila não muito distante de Garland. Ali, um pesado fardo repousava sobre mim. Novamente, uma descrição de um fardo espiritual recaindo sobre ela. Algo muito comum entre os espiritualistas do século XIX, do qual não pude me livrar até relatar o que me havia sido mostrado a respeito de algumas pessoas fanáticas que estavam presentes. Declarei que estavam enganadas ao pensar que eram movidas pelo Espírito de Deus. Meu testemunho foi muito desagradável para essas pessoas e seus simpatizantes. Isso demonstra, novamente, uma confirmação de um choque entre as visionárias que ocorria naquele período pós-1844, 1845, início de 1845, 1846 e assim por diante, onde muitas das mulheres que eram as visionárias dos cultos fanáticos anterior a 22 de outubro de 1844, estavam colidindo nos cultos. Então haviam vários cultos fanáticos, as visionárias entravam nos cultos, faziam revelações das vidas das pessoas, faziam alguns tipos de, vamos dizer assim, aparentes manifestações de possessão do Espírito Santo, demonstravam isso para as pessoas, o culto fanático acontecia com beijos entre casais, lava-pés, pessoas imitando crianças e também atos sexuais em grupo dentro desses cultos, representando novamente uma orgia, vamos dizer assim, religiosa desses grupos fanáticos, como foi demonstrado nos vídeos anteriores. E a própria Ellen White afirma que esses grupos estavam percorrendo o estado de Maine também com essas mesmas práticas, e você vai ver isso nas próximas declarações da própria Ellen White. Então, aqui mais uma vez, ela dizendo sobre um tal de um fardo espiritual que pressionava ela a dizer algo, a revelar algo para essas pessoas que ela considerava sendo fanáticas. Vamos para mais uma descrição. O ancião Brownsberger me pediu para falar na noite de domingo. Eu estava exausta, mas o Senhor foi meu ajudador. E ela diz, fui arrebatada para além de mim mesma. Se você assistiu o primeiro vídeo da parte 1 do Espiritismo, você vai perceber que essa era uma das práticas muito comuns dos espiritualistas, um tal de arrebatamento espiritual que acontecia. E ela diz aqui, mais uma vez, fui arrebatada para além de mim mesma. Então, ela perde, nesse caso, completamente a sua consciência. Esqueci minha fraqueza ao meditar sobre o precioso tema. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus.
e ela se refere a João 14:1. Vamos para mais uma descrição bastante interessante e, nesse caso, um tipo de ressurreição. Olha que interessante. Essas estranhas diferenças de opinião lançaram sobre mim um pesado fardo, especialmente quando o irmão A, ela não se refere ao nome desse indivíduo, falou sobre os 1000 anos estarem no passado. Eu sabia que ele estava em erro e uma grande tristeza tomou conta do meu espírito, pois parecia-me que Deus estava sendo desonrado, e desfalecei sob esse peso. Os irmãos Bates, Chamberlain, Gurney, Edson e meu esposo oraram por mim. Alguns temeram que eu estivesse morrendo, mas o Senhor ouviu as orações de seus servos e eu revivi. Muito estranha essa descrição, porque parece que Ellen White entrou em colapso e quase aparentou aqui, segundo ela, ter falecido ou ter ido às vésperas, talvez, da morte, simplesmente por uma questão de uma discussão teológica. Se a pessoa que estava ali, ou talvez o irmão A, estava falando que o milênio já tinha ocorrido, ou que estava defendendo essa posição teológica, isso foi algo que causou um fardo tão grande sobre ela que ela desfaleceu a ponto de todos esses homens que estarem ao redor, o Joseph Bates, Chamberlain, Gurney, o Hiram Edson, aqui no caso referido, e o meu esposo, no caso, o Tiago White, oraram por ela achando que ela estivesse morrendo. Então, as orações, segundo ela, foram ouvidas e ela reviveu. Continua. A luz do céu repousou sobre mim. Novamente, algo espiritual repousa sobre Ellen White. Logo foi arrebatada das coisas terrenas. Então, a tal da luz do céu repousa sobre ela e ela volta então e perde a consciência. Logo foi arrebatada das coisas terrenas. Então, ela perdeu completamente a noção de onde ela estava. Meu anjo acompanhante, então agora entra esse anjo acompanhante de Ellen White, apresentou diante de mim alguns dos erros daqueles que estavam presentes e também a verdade em contraste com seus erros, mostrando que essas visões discordantes, ou a opinião desse tal irmão A, que eles afirmavam estar de acordo com a Bíblia, eram apenas baseadas em sua própria interpretação da Bíblia. Volto novamente a dizer, um anjo, uma entidade espiritual, dando aulas de teologia para Ellen White sobre se o irmão A estava correto ou não. Foi-me mostrado novamente agora ali em visão, dentro desse momento em que ela perde a consciência, ela tem uma visão e diz o seguinte: foi-me mostrado que eles precisavam abandonar seus erros e unir-se na mensagem do terceiro anjo, ou seja, as tais das 3 mensagens angélicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso encontro terminou vitoriosamente e a verdade obteve a vitória. Aqueles que sustentavam essa diversidade de erros confessaram-nos e se uniram na mensagem do terceiro anjo e da verdade presente. Deus os abençoou grandemente e acrescentou muitos ao seu número. Portanto, vejam o que essa cena representa para você, adventista. Não existe, ou não existia à época, dentro desse contexto, uma capacidade, uma possibilidade das pessoas terem opiniões teológicas diversas ou terem a sua própria liberdade de consciência com relação à teologia e interpretação bíblica. Fato este que Ellen White precisou ser tomada em visão e cair e desfalecer em frente a todos, a ponto dos homens ali ao redor pensarem que ela estivesse falecendo, e isso deu a ela novamente poderes sobrenaturais de ter uma visão, e o anjo acompanhante toma controle sobre a mente de Ellen White, dando instruções teológicas para ela, e toda essa cena, todo esse acontecimento, toda essa balbúrdia que aconteceu, causou um convencimento das pessoas que estavam lá sobre talvez um suposto erro teológico que eles estavam discutindo sobre os 1000 anos. Então, está aqui uma descrição longa, bastante detalhada, sobre Ellen White novamente caindo no tal do espírito, sendo levada ao chão, prostrada e completamente perdendo a consciência, dentro de um contexto de culto da Igreja Adventista. Vamos lá, vamos para mais um. Ellen White em visão na Conferência Geral. Olha que interessante. A grande Conferência Geral, né, dos Adventistas do Sétimo Dia, Ellen White então entrando em visão, entrando no estado sobrenatural, sendo tomada em plena reunião da Assembleia da Associação Geral. Vamos lá. Você esteve presente na Assembleia da Associação Geral na última primavera e ela afirma:
quando o poder de Deus repousou sobre mim, enquanto eu entregava suas mensagens. Portanto, volto a dizer, reunião da Conferência Geral da Igreja Adventista. Conferência Geral dos Adventistas em pleno acontecimento. Ellen White sendo tomada por algum tipo de espírito, sendo tomada em visão, falando, sabe-se lá Deus, através e com a voz de que tipo de entidade espiritual em plena Conferência Geral dos Adventistas. Se essas mensagens, no caso as mensagens que ela estava relatando quando estava com Deus repousando sobre ela, se essas mensagens tivessem sido recebidas e colocadas em prática, diz Ellen White, eu não estaria agora sofrendo sobre o fardo que carrego. Volto a dizer, esse tal de fardo espiritual que Ellen White fala, esse tipo de encosto, alguma coisa nessa natureza que ela recebe sobre quando ela talvez não é obedecida ou quando ela não as palavras não são seguidas, quando ela é talvez contestada, ela recebe um tal de fardo espiritual que a derruba. Então, uma cena bastante trágica aí dentro de um contexto de uma líder espiritual levantada por Deus, algo que é estranho, minimamente. Não ouso mais permanecer em silêncio. Então ela vem para cima e fala, não vou me calar. Anjos de grande poder foram expulsos do céu por causa do espírito de exaltação própria. Eles sentiram que deveriam estar acima de Cristo. E aqui volta novamente o que nós falamos constantemente aqui no canal, uma deturpação do Evangelho e da Bíblia, adicionando coisas onde a Bíblia se cala. Não existe falando sobre anjos que queriam estar acima de Cristo no céu. Então ela novamente volta para aquele contexto, História da Redenção, capítulo 1, aquele absurdo, aquela descrição absurda, onde até Jesus chorou ao lado de Satanás. Um dos maiores absurdos dos escritos de Ellen White. Continuando a descrição, esses anjos caídos, no caso referidos por ela, agora estão trabalhando para enganar aqueles que dão ouvido às suas artimanhas e para atrasar e impedir a obra de Deus. Então, está bastante claro aqui a opinião de Ellen White, a opinião ferrenha contra uma pessoa a qual ela se dirigia com relação à visão que ela teve na Conferência Geral. Tá? Então aqui está mais uma evidência que nem na Conferência Geral, Ellen White se privava ou tinha controle de si mesma, e ela disse que Deus repousou sobre ela enquanto isso aconteceu. Agora imagina você, Adventista do Sétimo Dia. Imagina você que comprou sua passagem de avião para viajar para a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, vai acontecer uma esse ano. Imagina você numa reunião da Igreja Adventista, pode até ser uma conferência da própria associação que você pertence, vendo uma pessoa sendo tomada da forma como Ellen White tem descrito nesses últimos textos que nós mencionamos, completamente inconsciente, a ponto de encontrarem e acharem que ela estava morta. E aqui, mais uma vez, Deus repousou sobre ela na Conferência Geral. Vamos para mais um texto, mais uma descrição. Creio que essa vai ser talvez uma das mais longas que nós vamos ler, mas vale bastante a pena a sua atenção. Vamos a ela. Batalha entre Ellen White e Turner. Turner, uma pessoa que era combativo às questões de Ellen White e também tinha uma posição bastante ferrenha contra esse ministério visionário, né, de Ellen White. Vamos à descrição. Enquanto visitava minha irmã em Portland, fui acometida por uma enfermidade, novamente uma doença. Os que estavam presentes uniram-se em oração por mim e a doença foi repreendida. Perceba bastante a linguagem utilizada por Ellen White. E eu volto a chamar a atenção de você, adventista, sobre muitas vezes os preconceitos que são pregados dentro da igreja adventista com relação ao pentecostalismo, com relação às igrejas pentecostais. Os adventistas são ferrenhos críticos da igreja pentecostal devido às suas práticas, ao seu formato de culto, à sua expressão religiosa. E aqui perceba bem como essas manifestações de Ellen White, elas não podem ser, de forma nenhuma, negligenciadas dentro do contexto que a igreja adventista se propõe hoje. Então, muitas vezes, e eu já ouvi várias vezes de pastores adventistas dizendo que a igreja adventista ela possui uma apresentação elitizada, diferenciada. Eu quero chamar a atenção dos pastores adventistas que gostam de primar por essa apresentação
doxológica diferenciada, para de onde veio as raízes, e aqui se dava a profetisa, chamada profetisa de Deus, do Adventismo do sétimo dia. Anjos pareciam estar no quarto enquanto ela estava doente, as orações aconteciam, e tudo se encheu de luz e glória. Fui novamente tomada em visão e mostraram-me que deveria viajar cerca de 3 milhas até uma reunião onde aprenderia o que o Senhor desejava que eu fizesse. Ela continua: fomos à reunião e encontramos um grande número de irmãos e irmãs reunidos. Ficamos surpresos ao encontrar Joe Turner ali. Então eles viram esse homem chamado Joe Turner e eles ficaram surpresos ao vê-lo por lá. Ele havia se vangloriado de que dominava a arte do mesmerismo, ou seja, uma arte de controle mental sobre uma outra pessoa. Muitos consideram o controle talvez hipnótico, outros consideram que tem sim um nível de espiritualismo envolvido nessas práticas. Então o Joe Turner dizia que tinha o controle, tinha a capacidade, o talento de controle do mesmerismo, a arte do mesmerismo. E dizia que poderia me hipnotizar, se referindo a Ellen White, impedindo-me de ter uma visão ou relatar visões em sua presença. Isso é Ellen White contando a versão dela da história. Muitos dos presentes já haviam ouvido suas declarações presunçosas, portanto, você percebe bem o tom entre Ellen White e Joe Turner, que pareciam ali, nesse momento, dois competidores. Joe Turner tinha seus seguidores, Ellen White possuía seus seguidores. Havia sim um conflito entre eles. Muitos dos presentes já haviam ouvido suas declarações presunçosas e durante a reunião levantei-me para falar. Minhas visões vieram à minha mente com frescor e comecei a relatá-las. Então ela disse que não teve problema na presença do tal do Turner de relatar nenhuma das visões. Segue a descrição. Logo senti uma influência humana sendo exercida contra mim. Eu achei bastante interessante essa frase, porque se o Joe Turner não tinha, tecnicamente, nenhum tipo de poder mesmérico, né, para colocar sobre as pessoas ou sobre ela, que tipo de influência humana que estava sendo exercida contra Ellen White? Continua. Olhei para o Sr. Turner e vi que ele segurava a mão diante do rosto, olhando através dos dedos. Seus olhos estavam fixos em mim, seus lábios comprimidos, e ocasionalmente deixava escapar um murmúrio baixo. Naquele instante, lembrei-me da promessa que o Senhor me havia feito, de que, se estivesse em perigo de ser influenciada por um poder terreno e pedisse outro anjo, ele, no caso Deus, o enviaria para me proteger. Segundo ela, Deus fez essa promessa para ela. Muito bem, voltando-me para aquele homem, relatei o que o Senhor havia me mostrado em Portland, e erguendo minhas mãos ao céu, clamei com fervor: outro anjo, Pai, outro anjo. Eu sabia que o meu pedido fora atendido. Senti-me protegida pelo forte Espírito do Senhor. Fui levada acima de toda a influência terrena, e aqui entra novamente um momento em que ela perde a consciência, ela deixa de estar consciente com suas faculdades mentais e físicas. E com liberdade terminei meu testemunho. Portanto, ela começa a falar sobre os testemunhos dela, as visões que ela teve, de forma a lembrar delas, como ela disse no primeiro parágrafo. Minhas visões vieram à minha mente com frescor e comecei a relatá-las. Ela disse por memória, disse de cabeça as visões que ela tinha, mas depois que ela pede a tal ajuda do anjo contra os poderes de Turner, ela diz que foi elevada acima de toda a influência terrena, o que significa que ela perde. Então a consciência agora está num outro plano, né, sobrenatural. E aí sim ela começa a relatar em visão os testemunhos. Os crentes foram consolados e regozijaram-se no Senhor. Alguns dos meus amigos perguntaram ao Sr. Turner por que ele não me havia impedido de relatar a visão, conforme havia dito que faria. E ele respondeu: alguns de vocês queriam ouvi-la falar. Então, aqui ela demonstra que ela venceu, ela teve uma vitória sobre um poder terreno, um poder de um ser humano, no caso representado por esse indivíduo chamado Joe Turner. E aí, no caso, ela fala que recebeu uma força do céu, uma outra ajuda, porque ela sentiu uma influência humana sendo exercida contra ela. Olha como o contexto dos cultos da época de Ellen White ocorriam.
Olha os tipos de batalhas espirituais que aconteciam dentro desses cultos. Olha o tipo o nível espiritual que tinha controle dentro dessas reuniões. Mas vamos continuar. Mais uma descrição. Vamos a ela. Por 6 meses, nenhuma nuvem se interpôs entre mim e meu Salvador. Sempre que surgia uma oportunidade apropriada, eu dava meu testemunho nas reuniões adventistas e era grandemente abençoado. É importante dizer novamente, ela se refere a reuniões adventistas, ok? É importante dizer isso, deixar bem destacado que as reuniões eram oficialmente reuniões adventistas e dar o testemunho era, na verdade, uma pregação, uma forma de manifestar o que supostamente Deus estava dando para ela. Continua. Em alguns momentos, o Espírito do Senhor repousava sobre mim. Volto a dizer que essa expressão, refere-se à perda das suas habilidades mentais e físicas. Ela perde totalmente o controle dela mesma. O Senhor repousava sobre mim com tanto poder que minha força me abandonava. Isso foi uma provação para aqueles que haviam saído das igrejas formais. Olha isso, adventista. Igrejas formais, dentro do contexto da descrição de Ellen White do século XIX, são igrejas que não possuem manifestações de natureza semelhante a essa que vocês estão vendo. Igrejas formais são as igrejas, vamos dizer assim, as igrejas paradas. Igrejas que não têm manifestação do Espírito, batismo do Espírito Santo, as igrejas mais quietas, as igrejas que são mais, vamos dizer assim, controladas doxologicamente falando. Né? Então, ela chamava isso de igrejas formais. Então, volta no texto amarelo aqui. Em alguns momentos, o Espírito do Senhor repousava sobre mim com tanto poder que minha força me abandonava. Ou seja, acabou, ela caiu ao chão, ela despencava. Isso foi uma provação. Porque muitas pessoas que estavam nessas reuniões vinham de igrejas onde esses tipos de manifestações não aconteciam. Eram manifestações estranhas. E aí ela continua, e frequentemente eram feitas observações que me entristeciam profundamente. Ou seja, como assim observações? As pessoas falavam, gente, que bagunça é essa? Que situação vexatória é essa dessa mulher, dessa menina jogada no chão, caída no chão, derrubada da forma como ela está? Que vergonha, que vexame uma situação dessa. Que tipo de culto é esse que nós estamos envolvidos aqui, onde esse tipo de manifestação está ocorrendo com essa mulher aqui no meio entre nós aqui. Então as observações eram feitas e entristeciam muito a Ellen White. Continua a descrição. Muitos não podiam acreditar que alguém pudesse ser tão dominado pelo Espírito de Deus a ponto de perder todas as forças. Minha posição era extremamente dolorosa. Volto a dizer, ser dominado pelo Espírito de Deus, Ellen White, a ponto de perder todas as forças. Como é que você, adventista, veria uma cena dessa natureza acontecendo na sua igreja? Como você, adventista, veria se a diretora de escola sabatina participasse e tivesse manifestações no corpo dela, na mente dela, exatamente como foi descrito aqui por Ellen White? Como você receberia isso hoje? Eu faço essa pergunta para você. Como você receberia essas informações hoje? Imagine agora no culto do próximo sábado, você vendo a plataforma entrar, uma mulher bem vestida, vestida de forma conservadora, se apresentando ali no púlpito e caindo, se desfalecendo ao chão. Da forma como ela demonstrou aqui, na frente de toda a igreja. Como você aceitaria uma cena dessa? Vamos para mais uma descrição, porque agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais delicadas. Vamos lá. Jovem prostrado pelo poder de Deus. Antes de ler essa descrição, que é uma descrição em 2 slides, por ser uma descrição longa, eu quero dizer que o poder do Espírito Santo, entre aspas, que caía e controlava Ellen White, começou a dar a Ellen White o poder de controlar terceiros. E é aqui que nós vamos começar a ver quão profundo essa situação começou a ficar. Acompanhe comigo. Havíamos designado reuniões de oração à noite em diversas partes da cidade
para acomodar todos os que desejassem participar. A família que mais havia se oposto a mim estava presente em uma dessas reuniões. Havia uma família contra Ellen White. Eu volto aqui no texto anterior, onde muitas pessoas das igrejas formais estavam se opondo ao posicionamento de Ellen White com relação a essas manifestações estranhas. Volto aqui no texto. Essa família havia se oposto com relação a Ellen White. Continua a descrição. Naquela ocasião, enquanto os presentes estavam em oração, perceba novamente, o Espírito do Senhor veio sobre a reunião e um dos membros dessa família caiu prostrado como morto. Olha que interessante, gente. A família que se opunha a Ellen White tinha um membro, um rapaz, e esse rapaz, um dos membros dessa família, caiu prostrado como se estivesse morto. Continua. Seus parentes ficaram ao seu redor, chorando, esfregando suas mãos e tentando reanimá-lo. Olha o nível da força espiritual, seja ela qual for, com certeza não vem de Deus, uma força das trevas envolvida nesse tipo de culto, onde Ellen White estava envolvida. Perceba a descrição. Culto de oração. Por fim, ele recuperou forças suficientes para fazer o quê? Para louvar a Deus e acalmou os seus temores, exclamando com triunfo a evidência marcante que havia recebido do poder do Senhor sobre ele. O jovem não conseguiu voltar para casa naquela noite. Volto ao slide número 1 da nossa primeira descrição, qual pedi a sua atenção. Olha aqui. O Espírito de Deus repousou sobre mim com tanta força e poder que não consegui voltar para casa naquela noite. Portanto, o Espírito que repousou sobre Ellen White foi o mesmo Espírito que repousou sobre o jovem desta família, que, infelizmente, teve sobre a vida dele um controle completo sobre o corpo desse jovem. Essa experiência foi aceita pela família como uma manifestação do Espírito de Deus, mas eles não acreditavam que fosse o mesmo poder divino que em outras ocasiões repousara sobre mim, tirando minhas forças naturais. Veja mais uma vez, irmão adventista, como Ellen White descreve a completa ausência de controle físico e de suas faculdades mentais quando esse suposto espírito recai sobre ela, ou recaía sobre ela. E enchendo minha alma com paz e o amor de Jesus. Resultados, entre aspas, dessa manifestação. Estavam dispostos a admitir que minha sinceridade e honestidade não poderiam ser questionadas, mas consideravam que eu estava iludida ao interpretar como sendo o poder do Senhor, aquilo que, segundo eles, era apenas o resultado de meus sentimentos exaltados, ou seja, um tipo de euforia, um tipo de êxtase que ela absorvia dentro dela, para que ela, enfim, deixasse esvaziar-se de si mesma para sofrer o controle desse tipo de força espiritual ao qual ela estava convidando. Continua o texto. Minha mente estava em grande perplexidade diante dessa oposição, e à medida que se aproximava a hora da reunião regular, fiquei em dúvida se deveria ou não comparecer. Nos dias anteriores, sofri grande angústia por causa da atitude que demonstravam para comigo, ou seja, ela começou a sofrer. Ela percebeu que havia oposição a esse tipo de bagunça, esse tipo de expressão sobrenatural que acontecia nesses cultos, e a oposição das pessoas vendo isso de forma óbvia, que era alguma coisa anormal para uma mulher, para pessoas que tinham, aparentemente, um controle mental, assim, vamos dizer assim, sustentável. Então as pessoas começaram a se opor com relação a isso, a questionar, a criticar. Ela começou a se sentir pressionada. Nos dias anteriores sofri grande angústia por causa da atitude que demonstravam comigo. Desejando evitar a crítica de meus irmãos, decidi permanecer em casa. Então ela decidiu que não queria ser criticada, a pressão estava muito forte, vou ficar em casa. Ao tentar orar, repetia continuamente as palavras: Senhor, que queres que eu faça? E aí vem a parte final. Finalmente, um senso de dever me impulsionou a ir à reunião e fui com a plena certeza
de que tudo estaria bem. Enquanto estávamos ajoelhados diante do Senhor, meu coração se derramou em oração e foi preenchido com a paz que só Cristo pode dar. Com a fé de uma criança, eu apenas conseguia dizer: o céu é meu lar e Cristo é meu Redentor. E aí vem a parte final. Minha alma se regozijou no amor do meu Salvador e minha força física me deixou. Então, novamente, mesmo recebendo as críticas, mesmo recebendo oposição, mesmo sendo considerado uma fanática, uma pessoa histérica, uma pessoa com suas emoções completamente fora do controle, uma mulher descontrolada, ela mesmo assim insistiu em ir na reunião. Ela afirma mais uma vez que em oração, novamente, as forças físicas deixaram o corpo dela e ela novamente desfaleceu. Caiu no espírito. Vamos para mais uma. Homens prostrados e fuga de pessoas. Mais uma vez, adventista, analise essa descrição. Eu quero que você imagine isso acontecendo na sua igreja local. Vamos para mais um. Então fomos para onde viviam os seguidores do irmão Stevens. Então o irmão Stevens, mais um líder fanático, mais um dos líderes da grande turba de fanáticos oriundos da decepção de 1844, de 22 de outubro, onde muitos grupos de fanáticos se formaram. Nós já estudamos isso com bastante profundidade. Entre esses grupos, Ellen White liderava um dos grupos, chamados Adventistas, Sabatistas. Depois, os outros grupos, que eram os grupos dos espiritualizadores. Nós tínhamos os grupos daqueles que não queriam trabalhar, nós tínhamos o grupo daqueles que acharam que Jesus já tinha voltado e eles estavam agora salvos e poderiam fazer qualquer coisa. Os fanáticos, os grupos eram diversos. Esse tal de Stevens, irmão Stevens, era o líder de um dos grupos, tinha seguidores também. Então ela vem dizendo o seguinte: então fomos para onde viviam os seguidores do irmão Stephen e também o irmão Andrews. Veja bem, irmão Andrews. Em Paris, Maine, no estado do Maine, na cidade chamada Paris, no estado do Maine. Quando demos nosso testemunho, ou seja, Ellen White estava falando, ela estava pregando, ok? Dando testemunho, adventista, dando testemunho, é pregar, é estar lá na frente falando, ok? O poder de Deus desceu sobre quem agora? Sobre eles. Então veja a estrutura da cena. Ellen White estava no púlpito, ou ali no palco, ali no lugar de destaque, falando. Imagina essa cena. Imagina a cena. E depois ela diz que o Espírito de Deus, que aconteceu, desceu sobre eles. Sobre quem? Os seguidores do irmão Stevens. Continua. Assim como aconteceu em South Paris, onde aconteceram outros eventos, nós vamos passar por eles. Eles foram prostrados. Olha a descrição de Ellen White. Eles foram prostrados. E o irmão Andrews também foi prostrado. Ou seja, enquanto Ellen White falava, 2 homens caíram. E eles foram prostrados. Continua. O irmão Chamberlain, que também é apoiador de Ellen White, no caso, atravessou a sala e declarou: vocês não são bem-vindos aqui. O Espírito de Deus e a repreensão de Deus estão sobre vocês. Sobre os seguidores do irmão Stevens. E depois vem o seguinte: seu rosto estava extremamente pálido. Olha só. E os fanáticos fugiram dele. 2 deles saíram imediatamente. Mas havia um F.T. Holland que nem sequer pegou seu chapéu. Ele ficou branco como um pano. Isso pôs fim àquele movimento ali. Já havíamos tido 2 ou 3 reuniões antes e tudo foi completamente desfeito. Portanto, mais uma vez, grupos de fanáticos competindo entre eles, com os seus seguidores, com suas falácias, com suas heresias, com a sua bagunça, e entre eles brigando, disputando quem tinha mais poder sobre quem. E Ellen White, no caso, vindo com suas, vamos dizer assim, forças espirituais do além, ou seja lá de onde for, lutando e guerreando, a ponto de, adventista, na descrição dela mesma, dizendo que enquanto ela pregava, enquanto ela dava o testemunho, 2 homens caíram prostrados. Vamos para mais uma descrição.
homem caído no chão e sem força. Vamos lá. Nunca houve dúvida quanto à minha total sinceridade, mas muitos pensavam que eu era jovem e impressionável, e que era meu dever reprimir meus sentimentos, pois os consideravam resultados de mera excitação. Volto a dizer as descrições do fanatismo pós-1844. Ellen White era considerada mais uma frenética, fanática, visionária, mesmerista, hipnotizadora de pessoas que andava por aí tentando dominar os outros grupos de fanáticos. E aqui, mais uma vez, ela afirma que era assim que ela era considerada. Mais uma pessoa que tinha a sua mente como resultado de uma mera excitação. Continua. No entanto, todos os opositores dela, no caso, agora foram levados a reconhecer seu erro e a confessar que a obra era realmente do Senhor. Como isso aconteceu? Em uma reunião de oração, logo depois, o irmão que havia admitido seu erro, ao opor-se contra mim, olha só, opor-se contra mim, experimentou o poder de Deus de tal maneira que seu rosto resplandeceu com uma luz celestial e ele caiu sem forças no chão. Quando recuperou sua força, mais uma vez reconheceu que, sem saber, havia lutado contra o Espírito do Senhor ao alimentar os sentimentos que tivera contra mim. Olha só a profundidade. Irmão adventista do sétimo dia. Essa é a profetisa do adventismo. Uma mulher que diz que quando você se volta contra ela, o Espírito de Deus cai contra você. E quando cai contra você, você se levanta confirmando que ela era de fato a profetisa de Deus. Ele experimentou, olha só, o irmão que havia admitido o seu erro ao opor-se contra mim, ele já tinha admitido o erro dele, entre aspas, contra Ellen White. Em outras palavras, o irmão tinha falado: irmã Ellen White, me desculpa, eu acredito que a senhora veio de Deus, as mensagens, as visões veio de Deus. Esse cara experimentou o poder de Deus de tal maneira que seu rosto resplandeceu com uma luz celestial e ele caiu sem forças no chão. E depois, quando recuperou sua força, mais uma vez reconheceu. Ou seja, ele já havia reconhecido antes. E se tornou um escravo espiritual de Ellen White. Porque para que isso acontecer na mente de uma pessoa, meus queridos, vocês estão me ouvindo, para isso acontecer na mente de uma pessoa, essa pessoa tem que estar 100% sob o controle de outra pessoa e de outro poder espiritual. E era isso que estava acontecendo nessa cena. Esse senhor, esse homem, esse irmão que ela está dizendo nesse texto, foi uma vítima de um controle espiritual nefasto vindo da parte dessa falsa profetisa. Continua o texto. Em outra reunião de oração, outro membro da mesma família passou por uma experiência semelhante e deu o mesmo testemunho. Algumas semanas depois, enquanto a família do irmão P estava reunida em oração em sua casa, o Espírito de Deus varreu o ambiente e prostrou os que estavam ajoelhados em súplica. Texto em azul, texto em amarelo para você ler. Ou seja, um outro membro da mesma família desse homem, ele sofreu a mesma experiência. Ou seja, são duas pessoas da mesma família, subjugadas por esse espírito maligno que acompanhava Ellen White, subjugando as pessoas espiritualmente, a ponto das pessoas perderem o controle físico e mental delas. Mas continua acompanhando. A Adventista continua acompanhando nesse texto o que eram os cultos e como Ellen White tinha controle sobre as pessoas. Continua. Isso é ela dizendo, não sou eu. Isso é Ellen White dizendo. Continua. O Espírito de Deus, nessa reunião de oração, eu vou chamar de oração entre aspas, grandes aspas, para a reunião de oração. O Espírito de Deus varreu o ambiente e prostrou os que estavam ajoelhados em súplica, pessoas que estavam ajoelhadas naquela reunião,
foram prostradas e perderam o controle. Nós estamos falando de uma perda de controle em massa dentro do grupo, são múltiplas pessoas, caindo ao chão, se prostrando, perdendo o controle do seu corpo, perdendo o controle da sua consciência. Adventista do sétimo dia. Imagina isso acontecendo no seu culto, no sábado de manhã, no JA, no culto de domingo, no culto de quarta-feira, numa semana de oração. Irmão adventista, imagina isso acontecendo com você, com a sua família. Continua. Meu pai chegou logo depois e encontrou todos, pais e filhos, incapazes de se mover sob o poder do Senhor. Que poder do Senhor é esse? Que poder do Senhor é esse que vocês estão vendo aqui na descrição da própria falsa profetisa? Continua. A frieza formal começou a derreter. Que frieza formal é essa? Voltamos no texto anterior, onde falam sobre a formalidade das igrejas formais. Igrejas formais, igrejas reformadas, vocês estão me assistindo. Igrejas formais, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana, a própria Igreja Católica eram chamadas de igrejas formais porque não tinham essas manifestações dentro do contexto dos seus cultos e das suas reuniões. Mas vamos para a continuação. A frieza formal começou a derreter diante da poderosa influência do Altíssimo. E perceba esse texto em preto. Todos os que se colocaram contra mim confessaram que haviam entristecido o Espírito Santo ao fazê-lo e agora se uniram a mim em simpatia e amor pelo Salvador. Todos subjugados espiritualmente. Meu coração se alegrou porque a misericórdia divina havia suavizado o caminho para os meus pés e recompensado minha fé e confiança de forma tão abundante. Unidade e paz agora habitavam entre nosso povo que aguardava ansiosamente a vinda do Senhor. Meus amigos, vocês que estão nos assistindo agora, vocês que estão assistindo esse vídeo, encare isso, pegue essa descrição e aplique na sua igreja adventista do sétimo dia. Isso se chama Ellen White. Mais 4 descrições para terminarmos esse vídeo. 4. Controle físico, suicídio e fanatismo. Novamente, controle dos grupos fanáticos. Vários grupos fanáticos depois de 1844, vários. O adventismo era só mais um. Era só um entre vários grupos fanáticos. Vamos lá. Havia um irmão que sabíamos que era um cristão. O nome dele era Hewitt. Eu tive que me posicionar contra tudo isso. Contra o quê? Olha o que ela diz. Havia um grupo de um lado e outro grupo de outro lado, mas eu me mantive firme contra tudo isso. Imagina uma cena, você que está me ouvindo, onde ela estava posicionada numa sala e entre ela haviam 2 grupos com pensamentos diferentes, com pensamentos distintos, 2 grupos fanáticos, um contra o outro. Enquanto eu falava, em azul, o poder de Deus veio sobre os próprios homens que estavam resistindo tão fortemente, e eles ficaram prostrados como se estivessem mortos. Eu estou falando para você, adventista do sétimo dia, o que significa, ou o que significava, quais eram as consequências quando você se opunha a Ellen White e ela vinha pregar dentro da sua reunião de oração. Enquanto eu falava, em azul, enquanto eu falava, eles ficaram prostrados como se estivessem mortos. Isso separou os fanáticos dos verdadeiros. Ou seja, ela, no caso, nunca se considerou uma fanática. Essas práticas que você está vendo aqui, nada disso é fanatismo. Atkinson não é fanatismo. Nada disso é fanatismo. Fanáticos são os outros. Os grupos fanáticos eram vários. Então ela veio aqui, olha, na hora que eles se prostraram e ficaram caídos como se estivessem mortos, e isso separou os fanáticos dos verdadeiros. Alguns poucos mantiveram seu fanatismo. Continua. Foi então que finalmente o líder se enforcou. O líder do outro grupo. Ele se enforcou.
E isso os trouxe à razão. Um deles perdeu seu filho e disse que aquela criança seria ressuscitada. Ele deixou a criança morta na casa até que as autoridades vieram e o obrigaram a enterrá-la. O corpo estava em decomposição. Coisas assim. Eles chegaram ao ponto mais extremo. Eu tive que me manter firme e o poder de Deus viria sobre mim. E eles se posicionavam contra mim e contra mim. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era levada em visão. Então outros davam seu testemunho. Um caía como morto, o outro se levantava, dava um testemunho. Ela caía em visão, os outros caíam prostrados no chão. E o resultado é que um dos líderes se enforcou. E você não percebe nesse testemunho, em um momento ela falando, nossa, que pena, né? Que pena que o líder se enforcou. Não, ele se enforcou e isso trouxe os outros à razão. Que bom que ele se enforcou. E tem um outro texto que ela diz que ele utilizou os lençóis da cama para se enforcar porque ele ficou tão maluco que tiveram que prendê-lo num quarto. E quando prenderam ele no quarto, ele se matou. Você acha que isso é um ministério de Deus? Você acha que realmente isso que Ellen White está descrevendo aqui, o que ela fazia, essas reuniões que aconteciam, você de fato acha que isso vem de Deus? Adventista do sétimo dia. Ellen White se levanta, se você se opõe a ela, você cai prostrado no chão, como se estivesse morto. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder sobre essa manifestação diabólica, satânica que você está lendo na sua tela agora. Mais uma. Almas prostradas. Era assim. Eles se reuniam, misturavam-se, e eu me levantava e dava meu testemunho. Veja na parte amarela. E quando o poder de Deus vinha sobre mim, eles ficavam pálidos e começavam a confessar um após o outro. Esse é o espírito da profecia adventista do sétimo dia. Esse é adventista. O espírito da profecia? É disso que nós estamos falando aqui? Várias vezes, continua a descrição, continua lendo. Várias vezes tive que ficar em pé ao lado da lareira. Não havia espaço para os meus pés, quase nenhum espaço. E veja o seguinte, então o Espírito de Deus vinha sobre mim e tirava o que, adventistas do sétimo dia? E tirava as minhas forças. Eles me pegavam nos braços. Na condição em que estavam seus nomes, tudo me era revelado. E eu ficava em pé e dava meu testemunho até que cada alma na sala fosse prostrada, incapaz de se mover. Então eles sabiam, eles tinham a evidência, nada os alcançava além dessa mensagem. Esse é o espírito da profecia adventista do sétimo dia. Esse é o espírito da profecia que você segue e que você se batizou dizendo que o espírito da profecia está manifestado na pessoa de Ellen White? Essa é a falsa profetisa a quem você fez a sua profissão de fé na frente do tanque de batismo? É para essa pessoa que disse isso aqui, no manuscrito 131A de 1906, ela diz o seguinte, na condição em que estavam, eles me pegavam nos braços, segurando Ellen White, na condição que estavam seus nomes, tudo me era revelado e eu ficava em pé e dava meu testemunho até que cada alma da sala fosse prostrada, incapaz de se mover. Essa é Ellen White, adventista do sétimo dia. Essa é Ellen White. E muitos vêm aqui nos comentários, falar que não, irou-se o dragão contra a mulher. Vocês não sabem da metade da história. A Igreja Adventista do sétimo dia tem como autoridade, até hoje, 2025,
E enquanto o diabo dominar a igreja adventista, terá essa mulher como sua autoridade. E você e a sua família e todos que entraram no tanque batismal da igreja adventista do sétimo dia, professando fé por conta dessa mulher, como sendo o suposto espírito da profecia, estão subjugados e cegos por conta desse espírito que dominava essas pessoas, que ficavam prostradas e incapazes de se mover. E sabe o que acontece hoje na igreja adventista? As mentes estão prostradas, as mentes estão incapazes de se mover, os corações estão prostrados, os corações estão incapazes de se mover para a verdade do Evangelho de Cristo. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, conversar com o adventista do sétimo dia e mostrar para ele a simples verdade do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque eles estão prostrados. E veja essa parte final desse texto. Veja a parte final. Nada os alcançava além dessa mensagem, da mensagem que ela tinha. E nada alcança os adventistas do sétimo dia cegos por conta do mesmo espírito que dominava essas pessoas. Eu não estou aqui na frente dessa câmera, nesse canal, para ficar inventando historinha de dormir para você. E eu ainda seguro muitas informações. Eu seguro para que você tenha paciência, para que você tenha paz no seu processo de descobertas com relação ao adventismo. Porque se fosse pela minha própria vontade, eu despejava tudo como se fosse um caminhão em cima da sua cabeça. Então eu preciso ter cuidado, eu preciso ser de uma certa forma responsável em lidar com tantas informações sobre o adventismo do sétimo dia que os brasileiros não conhecem. E por isso que estão dominados, infelizmente, pelo espírito, pelo mesmo espírito que essa mulher usava para controlar essas vítimas do século XIX. Dos quais milhões de adventistas continuam sendo até hoje. Mais duas descrições. Policiais pálidos e com medo. Mas nunca fui presa, diz Ellen White. Ela nunca foi presa. Nunca fui presa porque uma covarde fugiu. Fugiu da cena de Atkinson. Ela e o Tiago White fugiram iguais dois covardes. Dois covardes que eles sempre foram. Mas nunca fui presa. Nenhum homem jamais colocou a mão em mim para me ferir. E a promessa era que isso nunca aconteceria. Promessa, sabe-se lá de quem fez essa promessa para ela. Tentaram uma vez, tentaram me segurar e os irmãos ficaram aflitos. As autoridades me abordaram, no caso a polícia. A polícia abordou Ellen White. E eu disse: irmãos, não se preocupem comigo, a luz veio até mim e sei que nenhum homem colocará a mão em mim para me machucar. Então, não precisam temer. Então, esses homens ficavam pálidos, os policiais. E os mesmos que tentavam me segurar não conseguiam. O poder de Deus estava sobre seu povo, e evidências disso eram manifestadas. Mas levaram o Deima, e eles o prenderam. Mais uma vez, controle físico, controle mental, controle espiritual. Última. Rejeitar as visões é rejeitar a Deus. Vi o estado de alguns que estavam na verdade presente, mas desprezavam as visões. Quem são esses que estão na verdade presente, mas que rejeitam as visões? Adventistas que falam hoje, eu vejo aqui nos comentários: eu sou adventista, mas eu não creio em Ellen White. Sou adventista, mas olha, Ellen White não fala comigo não, nem tenho os livros, nunca li nenhum livro dela. Me deram um grande conflito lá, eu joguei no canto da estante e ficou lá jogado. Vi o estado, ela está falando de você que não acredita nela, adventista, você que não acredita nela. Vi o estado de alguns que estavam na verdade presente, no adventismo, mas desprezavam as visões, o meio que Deus escolheu para ensinar, em alguns casos, aqueles que erraram na verdade bíblica. Vi que, ao se oporem às visões, eles não estavam se opondo ao verme, ao frágil instrumento pelo qual Deus falava, mas contra o Espírito Santo. Mas a Ellen White não é igual à Bíblia.
A Ellen White não, a Ellen White é uma profetisa não canônica. A Ellen White não é igual à Bíblia, não é equivalente à Bíblia. Se você não acreditar nas visões dela, você está indo contra o Espírito Santo. Entendeu, Leandro Quadros? Entendeu, a Cecílio? Entendeu, Michelson? Entendeu, o Eleazar? Continua aqui a mensagem da profetisa de vocês. Vi que era algo pequeno falar contra o instrumento, mas perigoso lutar contra as palavras de Deus. Vi que se estivessem em erro e Deus escolhesse mostrar-lhe seus erros por meio das visões dela, eles seriam deixados a seguir seu próprio caminho e a continuar no erro, acreditando que estavam certos até perceberem tarde demais. Então, no tempo de angústia, ouvi-os clamar a Deus, é no caso uma visão, né? No tempo de angústia, ouvi-os clamar a Deus em agonia. Por que não nos mostraste nosso erro? Isso na visão da Ellen White. É os adventistas que não acreditam na Ellen White. Por que não nos mostraste o erro, nosso erro, para que pudéssemos nos corrigir e estar preparados para este tempo? Então um anjo apontou para eles e disse, vem um anjo de novo, né? Meu pai ensinou, mas vocês não quiseram ser ensinados. Ele falou por meio de visões, mas vocês desprezaram sua voz. E ele os entregou aos seus próprios caminhos para serem preenchidos com suas próprias ações. Isso é rejeitar Ellen White, adventista do sétimo dia. Ah, sou adventista, não acredito em Ellen White. Aqui, ó. Para a boca do tigre. Como diz o Leandro Quadros, vai para a boca do tigre. Quando o Leandro Quadros fala que você não acredita, não lê os livros, não acredita em Ellen White, você vai para a boca do tigre, ele está falando, ele está repetindo. Ele está sendo um papagaio de Ellen White. Ele está repetindo o que Ellen White já falou. Ellen White já disse, você vai para o inferno. Se você não acreditar no que eu falo, nas visões, vai para o inferno. Vai para o inferno, acabou. Leandro Quadros não está mentindo em nada do que Ellen White disse. Ele falou, vai para o inferno, vai para o inferno. Então, meus amigos, para terminar esse vídeo longo, falei que ia ser longo, um vídeo bem longo, mas é um vídeo importante e que fique claro aqui para você, de uma vez por todas, que isso não é nem 10% do que tem guardado para 2025, nem 10%. 2025 vai ser o ano que você vai conhecer Ellen White no avesso. No avesso. Depois de 2025, se você quiser continuar seguindo Ellen White e o Adventismo, isso é uma responsabilidade sua com Deus, mas não vai ser por falta de informação. Não vai ser por falta de informação. Põe o seu joelho no chão, rejeite Ellen White de uma vez por todas na sua vida. Rejeite a profissão de fé que você fez na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Rejeite aquele batismo que coloca Ellen White no meio do seu voto batismal. Ah, mas ninguém mais fala do voto batismal de Ellen White. Vai na ficha lá, na assinatura, para ver se você não acredita. E se você acredita que a Igreja Adventista é a igreja remanescente, você está seguindo os passos de Ellen White. A regra como ela deixou, o plano como ela deixou pronto para você. Novamente, Espiritismo de Ellen White, vai lá assistir o episódio 1, a parte 1, essa aqui é a parte 2, e vai assistir também os outros 4 vídeos que completam esse combo das manifestações sobrenaturais de Ellen White, do fanatismo, do espiritualismo, desse movimento obscuro e sujo do qual ela tinha controle sobre essas pessoas. E sempre teve, até o último dia que ela respirou sobre essa terra. E tem até hoje na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, meu amigo, rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo. Rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo. Abandone o Adventismo do sétimo dia, entregue a sua vida a Cristo e esqueça essa mulher de uma vez por todas, porque o espírito que controlava aquelas pessoas está controlando os membros da Igreja Adventista hoje. Um abraço. A gente se vê no próximo.